Estamos aqui para mais um episódio do Storytelling TV, esse podcast que a gente ouve e conta histórias para melhorar a nossa própria história. Estamos aqui com um convidado super especial, ele que é mentor de homens e personal stylist. Ele que é fundador da marca ProMan e vai mostrar como você consegue ser um ProMan na prática nesse episódio de hoje. Estamos aqui com Jackson Marques. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vão assistir. Gratidão desde já pelo convite e por permitir que essa mensagem chegue a mais endereços. Parabéns por você que também está aí assistindo. Creia que daqui vai sair um grande conteúdo que vai impactar a sua vida. Amém. Bora lá. O episódio de hoje vai ser muito importante, então não se esqueça de apertar o like, compartilhar esse episódio para no mínimo 10 pessoas, para terem uma mentalidade impactada, assim como você terá nesse episódio. E também se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder os próximos. Fechou? Jackson, muito obrigado por estar aqui. Isso aqui é um Eu spoiler. que sou grato. Isso aqui é um spoiler, já já a gente vai falar sobre isso. E se apresenta pra galera. Fala como tudo começou. Como você Bora se lá. via Olha lá. antes. É uma incógnita todas as vezes que as pessoas olham para essa capa e vê eu me vendo. É uma pergunta que talvez você que está aí assistindo esteja fazendo. Eu me vendo. Essa é a pergunta que eu fiz para mim diversas vezes antes de descrever todo esse processo. E quando você pergunta assim, Pedro, Jackson, fala para as pessoas aí sobre você, hoje já não é mais uma pergunta que me amedronta. Mas se E por você que muitos está anos. assistindo aí, eu perguntasse para você, fala sobre você na beira de um palco, ou colocasse você sentado aqui no podcast e perguntasse, fala sobre você. Sabe o que acontece, Pedro, com diversas pessoas quando fala isso? O coração se fecha e ela fala, meu Deus, o que eu vou falar? E eu achei inadmissível ao longo desse tempo, de toda a minha caminhada, eu saber falar sobre o produto que eu vendo, saber falar sobre o carro que eu dirijo, saber falar sobre o colchão que eu durmo e não saber falar sobre quem eu sou. Entende? Então, Jackson, quem é você? Teve uma vez em uma das nossas conversas, você perguntou, Jackson, se você tivesse de definir quem é você, o que você falaria? Isso tem uns quase 2 anos atrás. Eu não lembro. Nós estávamos no terceiro piso da loja e você falou assim, Jackson, então como que você definiria quem é você? E eu te respondi, você era menorzinho e tava ainda em desenvoltura muito. Hoje, vendo você aqui, eu vejo o quanto você evoluiu de lá pra cá. Muito Mas a obrigado. resposta que eu te dei foi: eu sou uma partícula de Deus Eu lembro disso sendo agora. manifesta na Terra na versão Jackson de Marques ser. Eu lembro. Então, quando eu entendo minhas peculiaridades, quem eu sou, o que eu faço, automaticamente eu sei também como eu me posiciono, como eu me visto e qual que é o meu conteúdo nobre. Então, assim, Jackson, fala um pouco sobre você. Eu digo que eu sou a versão de Deus sendo manifesta na Terra no jeito Jackson de ser. Qual é o jeito Jackson de ser? Aí você precisa acompanhar, seguir as redes sociais, ler o livro. E até aqui, o que nós vamos colocar na mesa aqui é um spoiler do que é essa versão de Deus sendo manifesta no jeito Jackson de ser. Com certeza. Acredito que vocês que estão assistindo essas séries já viu uma versão de Deus sendo manifesta do jeito Pietro de ser. Então, cada pessoa que se assenta nesse podcast, ela tem a oportunidade de mostrar o que ela carrega. Então, quem é o Jackson? O Jackson, ele é pai. Mas como assim? Você não tem filhos ainda? Calma aí. O Jackson é pai. O Jackson é mentor. O Jackson é escritor. O Jackson é músico. O Jackson é consultor de imagem pessoal. Caraca, mas como que você disse que você é? Aí tem uma grande diferença, Pietro. Aí nós vamos chegar nesse assunto. Uhum. Muitas pessoas dizem que elas são o que elas estão fazendo naquele presente momento. Não é sobre isso. Não é é sobre sobre quem isso. você é, Quem você é. não o que você faz. E sabe quando você pode Ou o que tomar. você tem. E sabe quando você pode tomar total ousadia de dizer eu sou isso? Sabe qual ocasião que você pode tomar ousadia de dizer? Fala. Quando você está fazendo aquilo que você foi designado para fazer. Aí você pode dizer eu sou, porque isso não vai mudar. Quem é o Pietro? O Pietro é esse cara doce, sereno. O Pietro traz uma mensagem. O Pietro é escritor. Nunca mais na vida você vai deixar de ser escritor. Nunca mais. Esse livro não vai ser descartado, é um legado que você já deixou. Então você é isso, Pietro. Autor do livro Empreendedorismo Autor. Não Tem Idade. Você vai deixar de ser autor? Nunca. Então você é escritor.
Então você pode dizer, eu sou escritor. Eu não estou escritor. Eu não estou no período de escrever um livro, nunca mais vou escrever. Não tem como. Você se envolveu com isso, já era, amigo. Já lançou, já foi. Já lançou. Então tudo aquilo que eu faço, que vai se perdurar até o último dia da minha vida, eu posso dizer que eu sou. O Jackson, desde os 12 anos de idade, ele ajuda pessoas a se posicionar. E eu não sabia por que que eu tinha esse tique. O tempo todo eu tava falando pras pessoas: tio, tira essa camisa, coloca a camisa por dentro da calça. Tio, seu cadarço tá desamarrado. Eu tava observando as pessoas o tempo todo, eu tava fazendo o que com elas? Consultando a imagem delas. Então, se isso é algo que veio comigo e está comigo, eu sou isso. É. Não tem como negar. E quando eu falo de ser pai, você sabe que eu não tenho filho. Mas por que que Uhum. você falou que você é pai? Eu imagino. Então diz aí, o que que você imaginou? Porque você é pai da marca ProMan. Também, Você é pai do livro Eu Me Vendo. também. E na verdade, Tem bora mais? lá, bora lá. Vai, Tem vai mais? direto ao ponto. Tem mais? Deixa eu ver. Você é pai do movimento ProMan, além da marca. Você é Sim. pai... Do movimento ProMan já vai o seu livro de coautoria também, né? Sim. Ah, acho que é isso. Todas as vezes que você se posiciona cuidando de alguém, aconselhando alguém, abraçando alguém, amando alguém, trazendo pra perto, não deixando esse ser se dispersar, você tá sendo pai. Sentimento de pai não é só para quem tem filho. Tem um monte de homens que têm filhos, mas não são pais. Eu tenho que ser pai antes de ter filho. Eu exerço a paternidade antes de vir meu primeiro filho. Você tem que fazer esse sentimento nascer em você primeiro. Na verdade, deveria de lei em todo homem que é pró. Você já é pró. Você tem 15 anos de idade, você já é pró. Porque quando olhamos para um jovem de 15 anos de idade que escreveu um livro, é mentor também, não é? Uhum. Palestrante, empreendedor, você já é pró, você saiu da versão comum. O que que é um menino de 15 anos na versão comum? Ah, jogo de videogame de manhã até tarde. Vive no mundo da Bem mais, é lua. bem Hoje eu mais não sei simples. mais o que é ter 15 anos, né? Eu já passei disso faz muito tempo. Mas eu imagino o que que é o mundo da lua de um jovem de 15 anos hoje. Porque eu tive meus 15 anos de idade, eu sei o que foi meu mundo da lua com 15 anos de idade. E eu não aceitava ser só um menino. Então eu tava brigando comigo o tempo todo. O tempo todo tava brigando comigo. Não, não é normal. A vida não é essa. Eu jogo, termino de jogar. E depois qual é o ROI disso? Eu ganhei o quê? Tá bom, vamos sair pra pegar as menininhas, pá. Tá bom, que legal. E depois disso, eu sempre perguntava qual era o fim daquele caminho que eu tinha começado. Então, sabendo qual era o fim, Se vale a pena ou não. não deu ROI, tô fora. Então, assim, você já é pró. Ou seja, você precisaria ter megas, hiper, super resultados pra ser pró? Não, você já Se sentiu, diferenciar do resto. você já se diferenciou. Pra quem não sabe, que o Jackson falou, ROI é retorno sobre investimento. Só que tá em inglês. Exato. O sobre é S, mas em inglês é Return of Investment. Isso. Que é retorno sobre investimento. Então, se ele não tem retorno sobre o investimento de investir o tempo jogando, não faz sentido. Não faz sentido. Então pega aí. Se não tem retorno sobre o investimento da energia que você gastou com aquilo, não faça. Então, voltando a falar do pai, eu me sinto pai dos meus mentorados. E por sinal, tem muitos mentorados que não teve experiência com paternidade, não teve pai. Então, quando eles procuram um tipo de conselho, eles estão procurando um mentor ou um pai. Um pai. Entendeu? Eu estou direto, eu não exponho nos podcasts e quando eu estou falando, mas eu sempre cito situações. Eu tenho filho de 45 anos de idade, eu tenho filho de 50, eu tenho filho de 60, eu tenho filho de 23 anos de idade, porque são homens que não tiveram experiência com pai. E quando eu me posiciono sendo um conselheiro deles, Eles te veem como pai. eles sentem como um pai e eu tenho esse sentimento de paternidade com eles. Então o Jackson é pai por essas questões. Muito bom você trazer isso. Eu nunca vi alguém falando sobre ser mentor desse jeito. Ser mentor é ser pai. A partir do momento que uma pessoa ouviu algo que ela não sabia e a primeira vez que ela ouviu foi de você, É como esse sentimento de você cuidar porque estamos mexendo e estamos lidando com outras vidas. exato, todas as vezes que alguém não sabe de uma pergunta, não sabe a resposta, e pergunta pro Pietro,
E a resposta veio com muita sabedoria do Pietro. Naquele momento você foi o mentor dela, porque ela ouviu a primeira vez, teve ciência disso a primeira vez pelo Pietro. Naquele momento você foi pai dela em alguma coisa. Mentor e pai é uma coisa muito. Como que eu posso dizer? Próxima. Elas intercalam. Elas são interligadas. Uau. Então, sinta-se pai também dos jovens que estão te assistindo. Sinta-se pai de um novo movimento. Sinta-se pai de novos livros. Sinta-se pai. Então eu sou pai. E essa mensagem vai pra você que é pai e talvez não está exercendo a paternidade. É. Não seja um pai assim. Porque hoje... Eu falo isso com propriedade porque eu, né? O meu público é público jovem. Hoje, pra você prosperar, pra você ser um homem na vida, pra você ser alguém pró, você precisa de base familiar. Isso vem dos pais. Quanto melhor pai você for, melhor seu fruto vai ser. Mais longe, como tá na Bíblia, né? Que filhos são como flechas que devem ser lançadas. Quanto melhor pai você for, mais longe sua flecha irá. Jackson, deixa eu te perguntar. Bora. Como era a sua vida desde criança? Como você se via desde criança? Como que era a sua relação com a sua família quando você era criança? Bom, a pergunta é, como você se via? Eu não me via. Então, assim, olha só que doido, né? Como assim? Como é? Você perguntou como você se via. A maior questão é que eu não me via. Então, quando você não se vê, você acaba se tornando um reflexo das coisas que estão à sua volta. Aí vem outra pergunta, e quais são essas coisas? Porque se eu não me via, eu não entendia sobre mim, eu acabava sendo como um chuchu. Você sabe o que é chuchu? Chuchu, ele pega o gosto daquilo que está perto. Ele é neutro. Se for cozinhar o chuchu do lado do bacon, ele pega o gosto do Bacon. bacon. Se cozinhar ele com carne, vai Carne. pegar o gosto da carne. Se fizer ele com salsicha, vai pegar o gosto de salsicha. Então tem certos momentos na vida que você tá igual chuchu. Você pega o gosto de quem tá perto. Então você começa a parecer com aquilo que está perto. Só que com muita cautela, Isso pode ser bom e ruim. pode ser bom e ruim, é lógico. Depende de De quem está quem que perto. você tá perto. Exato, De depende. qualquer ambiência que você tá. Exato, Jacques. Como você se via? Vamos lá. Uma visão completamente distorcida, porque as primeiras informações que eu tive sobre minha própria vida foram informações negativas. Eu sempre falo isso, que eu vim de um parto forceps onde a mãe já não queria que ele nascesse. Isso foi ressignificado. Minha relação com a minha mãe é super top. Minha mãe é, vixe, minha rainha. Mas, naquele momento, num tempo onde não tinha desenvoltura emocional, não tinha esse tanto de coaches que tem hoje, falar de ir num psicólogo era coisa, só vai no psicólogo quem é louco, maluco. quem é doido. Então, falar coach naquela época, pessoal, coach é o quê? O novo biscoito da Balduco, sei lá, coach, coisa de comer, ninguém ouvia falar sobre isso. Então, minha mãe passava por vários transtornos psicológicos e emocionais, e bem nessa época eu fui uma gravidez indesejada. E por fim, nasci de um parto forceps, que foi muitas complicações, e quando eu nasci ela nem quis me ver. Putz. Então, automaticamente uma criança que está dentro do ventre se sentindo rejeitada, ela já está sabendo que o mundo não quer receber ela. Desde... Como se... Dentro do ventre a criança já sente todas as emoções da mãe. Não é só... Você não recebe comunicação quando você sai. Não, Desde lá de dentro. Desde de lá de dentro. Então, vamos lá. Não é só o alimento pelo cordão umbilical que nós estamos recebendo ali. Nós estamos recebendo também toda a carga emocional em cima de uma criança que não sabe nem não tem nenhuma primeira informação do mundo ainda. Mas, quando coloca a primeira vez o rostinho pro mundo, a mãe já não quis nem pegar no colo. Isso sente também. Senti isso. Então, quando eu comecei... Por isso que você falou, Então, não me via. Então, quando eu fui começar a dar meus primeiros passinhos, me entender por gente, as primeiras informações que estavam ao meu redor eu nasci de um parto forceps, onde eu nasci com muitas escoriações. Imagina um carro que veio no transporte e chacoalhou pra lá e pra cá, veio com alguns amassadinhos e por fim ele é rejeitado, não pode vender na concessionária. Eu fui esse veículo que veio cheio de amassados, com caroço no pescoço, meio roxo, totalmente diferente do padrão dos preminhos bonitinhos, do cabelo liso escorrido, aquela coisa toda. E o povo não tinha desenvoltura emocional pra dizer, vem cá, acolher e abraçar. Eu ouvi muito as pessoas dizerem, menininho feio,
Qual foi a primeira informação da tua vida, Jackson? Menino feio. Aquela tropinha de menininho chega pra brincar na roda dos tio. Bora, vamos! E de repente eu levar um cascudo do nada. Mas por que? Sai daqui. Você é feio. Mas eu apanhei sem merecer. Fui chamado de feio. Não tenho culpa de ser feio. Mãe! A mãe fala assim, seu tio tava só brincando com você. Deixa de ser besta. Aí a criança fica, peraí. Me bateram, me chamaram de feio. A mãe falou que só estão brincando comigo. O que eu fazia? Eu subia em cima de um telhado e ficava de lá de cima escondido olhando as crianças brincando. E eu Porque você ficava, não conseguia. eu ficava ali conversando com alguém. Quem era esse alguém? Deus. E ali, por volta dos 7, 8 anos de idade, quando eu comecei a me alfabetizar, eu começava a escrever meus diálogos com Deus. Por que eu sou assim? Por que as pessoas não gostam de mim? Por quê, por quê, por quê? E esse tanto de porquê vinham respostas que homem adulto nenhum era capaz de responder. E quando eu chegava do lado dos meus pais, falava assim, mãe, eu tava perguntando umas coisas, conversando comigo mesmo, e eu senti que a resposta disso é isso. Ela, meu Deus, de onde você tirou isso, menino? Me chamava meu pai, esse menino não é normal. Agora, peraí, feio, apanha sem merecer e é louco. Nossa, onde você foi se meter? Muitas pessoas iam perguntar isso. Mas é aí que você passa a entender que todas as histórias de grande impacto teve seus calabouços. José jogado num buraco pelos seus próprios irmãos. Todas as histórias dos piores processos se extraem os melhores produtos. Tanto que tem pró nos dois, né? Pró de processo, pró de produto. Pró de prosperidade, porque você vai prosperar através de todo esse Tudo tem pró. desse storytelling. Entende? Então, assim, com os 12 para 15 anos de idade, vem a fase do quê? Do namorinho, da paquerinha. Só que eu tive a infelicidade de ser diagnosticado com um problema sério de vista. Dos 7 anos aos 12, eu usei um óculos fundo de garrafa. Fui o primeiro alienígena a entrar na sala de aula com óculos fundo de garrafa. É aqueles que deixam o seu olho pequeno? Não, o meu era um fundo de garrafa que via a lente, não diminuía o olho. Do contrário, era grau sei, positivo. Aham. Era grau positivo, mas via o desenho da lente, assim, ó, fazendo Sim, aquele sim. caracol. E por fim, entrando na sala de aula, eu ouvi pela primeira vez todo mundo batendo na carteira. 4 olho, 4 olho, 4 olho. E detalhe, para conseguir estudar precisava usar óculos. E agora, a briga de eu usar óculos, porque como que eu uso um negócio que faz bem pra mim, mas todo mundo me zoa por conta disso? Quantos anos você tinha? Aí foi com 7 anos de idade na primeira série, fui diagnosticado com esse Nossa. problema. Então, dos 7 aos 12. Quando chegou aos 12 anos de idade, aí Que entra é uma das toda. idades da formação. É. De crenças. Então, olha só o histórico familiar me colocando em confronto para que eu viesse descobrir quem eu era da pior maneira. Da pior não, hoje eu digo que foi da melhor, porque todas as vezes que Deus tem algo a tratar contigo, Tudo é um ele propósito. trata na solitária. Deus quer tratar algo contigo, por isso que ele sempre recomenda: vá para o teu quarto, fecha a porta, Ajoelha. ajoelha e em secreto fale com teu pai, porque ele em secreto te responderá, te recompensará. Então Deus sempre quer algo contigo no secreto, e eu fui chamado para esse secreto muito cedo. Eu não sabia que a faculdade da vida estava me emplacando essas peças para que muito cedo também eu fosse esse jovem com 15, 16 anos de idade, dando conselho para todo mundo. Ah, esse menino, sei lá, é muito hominho para a idade dele. Então, assim, Elogio. não sabiam que estavam vendo o pró de hoje. Então, com 12 anos de idade, aconteceu um negócio muito doido, porque é a fase da paquera, é a fase que as menininhas paravam assim, Pietro, e dizia assim: Jackson, vem cá. Aí, na hora do intervalo. Tira o óculos. Nossa, até que sem óculos você é bonitinho. Coloca o óculos. Credo! Nossa. O que eu fiz? O que eu fiz, Pedro? Você pode usar óculos? Eu abandonei o óculos e preferi andar tropeçando do que usar algo que te fizesse usar. bem. Na sala de aula para ler. Só que agora o que acontece? Ceguinho! Ceguinho! Que estreito, cara. Usando óculos você é bulinado. Sem usar óculos você é bulinado. Como? O tempo todo estava sendo apertado para me confrontar. Afinal, o que eu vim fazer aqui? A mãe não quis desde o ventre. A família rejeita porque ele é o patinho feio. Pô, cara, que... Então tive muito tempo para perguntar quem eu era. E nessas de perguntar, eu saí da escola com 13 anos de idade
por conta do bullying. Aí entra a história onde eu vou empreender pela primeira vez. Cheguei na mãe e disse, mãe, não aguento mais a escola. Naquela época, 2002. Tem mais de 20 anos, né? Faz tempo. 2002, o Pietro não sonhava em passar por aqui nessa terra. 2002, eu cheguei na mãe e falei, mãe, não aguento. Eu comecei a ficar agressivo, Você brigar largou a bastante. Larguei a escola, só que falei assim, mãe, vamos fazer um trato. Eu saio da escola com 12 anos de idade, eu vou catar reciclagem lá no Bom Retiro. Eu primeiro ganho dinheiro e depois eu volto a estudar. Vamos fazer assim, mãe, por favor. Porque eu sabia do histórico dos meus tios e da minha própria mãe. Também largou a escola para ir coletar retalhos no centro de São Paulo. Eles não gostavam de estudar. Era diferente de mim. Eu queria estudar, mas fui Só que você impedido. não conseguia. Então, minha mãe, por saber do histórico dela, tá bom. Mas você vai voltar a estudar? Eu falei, vou voltar a estudar. Então foi 12, 13, 14. No Bom Retiro, catando retalhos, pesando retalhos. E agora o que que acontece nessa jornada? Catando retalhos. Eu namorando as vitrines, ué, nossa, que roupa legal. Será que se eu vender o tecido, passar Eu que consigo eu comprar. consigo comprar essas roupas? Foi quando eu comecei a usar o método que eu uso hoje. Veste terapia, já que eu sou tão feinho, já que eu sou tão desprovido dessa beleza que o mundo requer de mim, pelo menos bem vestido, Eu serei. eu serei. Então foi quando eu comecei a pegar todo o dinheiro que eu coletava pra comprar roupa. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz R$ 10, Pietro, R$ 10 pesando plástico, canudos de retalho, e retalho deu R$ 10 no dia. Eu falei assim, uau, meu dinheiro. Voltei, subi na estação Júlio Prestes e tinha uma banca de calças jeans. Eu comprei minha primeira calça jeans com meu próprio dinheiro, com 12 anos. É uma sensação muito boa, né? Uau! Aquela calça jeans, eu fui o primeiro a ter aquela calça jeans na quebrada. Coloquei aquela calça jeans, aí trabalhei mais uma semaninha, juntei mais um dinheiro, comprei uma camisetinha, aí passou mais uns dias, comprei um tênisinho. E os dias que eu não ia trabalhar, não ia pra escola, não ia pra escola, ou seja, tinha parado de estudar, não tinha mais escola pra ir, não fui trabalhar hoje, e nesse dia eu fazia o seguinte, eu fazia os testes da visibilidade. Eu colocava aquela roupinha nova e dava uma voltinha pela vila. Oh, legal, hein? Com uma família muito grande, se reuniam pra tomar café de manhã. Tio, vizinho de tio, um monte de Uhum. primo por perto. Eu quietinho, parava bem vestidinho do lado e de repente, é, esse menino é feinho, mas é até que ajeitadinho, gostei. Eu, opa, Alguma coisa aconteceu. tá mudando. Não estão mais me chamando de feinho. Não estão chamando mais de feio. Até aquele ajeitadinho, né? E desse ajeitadinho pra ajeitadinho pra ajeitadinho. Eu vi que funcionou Pra e eu vim. arrumado. E foi. E eu fui fazendo isso até chegar aos dias de hoje, fazendo isso milhões e milhões de vezes. Quando eu percebi que funcionava em mim, eu entendi que poderia funcionar em pessoas que teriam sofrido mesmo. Então veio o lance de promover pessoas, profetizar para as pessoas, fazê-las progredir, fazê-las entenderem seus processos, fazê-las entenderem seus princípios e vim de lá pra cá desatando e ajudando pessoas a se enxergar. Aí É, nasceu esse carinha aqui, ó, o eu eu me me vendo. vendo. Porque a venda que está nos teus olhos, ela foi construída, foi confeccionada com seus traumas. Quando eu não estou me vendo, essa venda, ela foi feita. Sabe qual é a composição desse tecido? A Carol, tua mãe, ela sabe muito sobre composições de Aham. tecidos. A composição desse tecido aqui, que foi feita essa venda, ela se chama bullying, ela se chama rejeição, ela se chama abusos para algumas pessoas, Bloqueios. bloqueios, crise de inferioridade. A composição, ela é composta com isso. Só que sabe o que acontece? Hum. Quando você passa a se ver, você tira essa venda e a mesma venda que um dia te bloqueou, você pega ela, joga em cima da mesa e você confecciona uma nova veste com seus traumas. Essa venda não é jogada fora. Tanto que, por que que você acha que o Pro Man foi feito com blazer vermelho? Lembra do blazer vermelho do Aham. Pro Man? Foi pra tipificar isso. Minha nova veste, feita com as vendas que tampavam meus olhos. Uau. Eu poderia ter vindo até hoje de blazer vermelho só pra fazer essa alegoria É. aqui. Ai. Ô, Jackson, uma coisa muito interessante que você trouxe é sobre essa parte do bullying. Eu também fui, mas não pelo mesmo motivo que o seu Certo, e não na mesma intensidade que você. certo.
Eu não tive que parar de estudar, não tive que fazer nada disso, mas eu também fui pelo simples fato de escolher viver o que eu vivo hoje. Eu fui excluído, eu fui julgado, eu fui. É, sofri bullying, né? E isso hoje me fez. Essa parte que você falou sobre a venda, de você desconstruir ela e construir algo novo, pra mim funcionou de. Cara, não é só eu que vivi assim. Outros jovens também sofreram bullying, não pelo mesmo motivo que o meu, mas por outros. E Então a conforme. minha dor, que eu já me curei, eu vou curar a dor de outras pessoas. E você também fez isso, né? Exato. Eu até ia te perguntar, mas você já respondeu. Qual foi o motivo que você pegou pra mexer com imagem hoje em dia? Foi através dos seus bloqueios, você viu que deu certo com você Totalmente. e usar em outras pessoas. Totalmente. E isso foi muito interessante. Mas eu queria te perguntar, você se vendo hoje é totalmente diferente do que você se Total. via lá atrás. Totalmente. E você não tinha a mentalidade que você tem hoje. Sim. Quando você cresceu, o que você fez pra se sustentar? O que você fez pra se manter? Pra manter a crença sobre mim mesmo, Também, mas se manter na vida. O que você trabalhou antes de mexer com isso? com isso, na verdade, como foi o meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho, coletando retalhos, coletando canudos. Eu sempre hoje, quando eu estou dando um norte para um mentorado, ele pergunta, Jackson, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Nós entramos no modo puxar a cordinha para entender o que que aconteceu lá no início. Porque todos os dias as pessoas tropeçam no seu propósito de vida, na sua profissão que está ligada ao seu propósito e não percebem. Veja bem, o que me manteve até aqui sempre foi o que eu fiz de início. Por quê? O tempo todo eu estava comprando roupas para mim, para me autotratar. Só que depois qual foi o próximo passo? Que tênis bacaninha, hein, cara? Onde você arrumou? Eu falo, trago um pra você. Sacou? Aham. É tanto. É X. Então eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro com aquilo. Com a minha dor. Ressignifiquei em mim e agora eu monetizo meu propósito de vida. Que lindo. Começou a empreender. Comecei a empreender com isso também. Então eu vendia tecido, vendia canudos de papelão Uhum. e ainda levava a roupa para vender para quem me perguntasse. Só que aí chegou a fase dos 14 anos de idade, primeira namorada. Eu não queria que ela soubesse que eu tinha um serviço tão sujo. Já era Eliana, eu não. Não, não, foi uma outra menina aí. 14 anos de idade. A Elianai foi com 19. Com 19? Com 19. A Elianai é dos 19 pra cá. Aham. Mas a primeira namoradinha com 14 anos, eu falei assim, se ela souber que eu cato papelão e retalho no centro de São Paulo, Já era. nossa, não vai virar. Aí eu fui correr atrás do serviço formal. Aí eu deixei por um tempo esse serviço no centro de São Paulo. Eu fui procurar trabalhar em concessionária de carro, lavar carro, passar pretinho. Fiz alguns bicos em lavacar, lavar rápido. Uhum. Trabalhei no mercado, entreguei gás nas costas. E aquela doideira pra ter um serviço mais formalzinho e ter X de salário no mês. Só que não virou. Não, você não tava feliz com aquilo. Não virou, porque eu sabia já muito cedo o que era ter liberdade, ter meu próprio dinheiro e escolher o meu caminho. E ainda ajudar pessoas, e ainda me autotratar. Falei, não, Isso não é pra mim. não. Só que mesmo assim insisti. Meu primeiro serviço formal, bonitinho, foi estagiário do Bradesco com 16 anos de idade. Aí com 16 para 17 eu fiquei dentro do Bradesco. Aham. Dos 17 para os 18, eu entrei na Arthur Lundgren Tecidos S.A., que é Casas Pernambucanas. Ah. Só que sabe o que é incrível? Ah. Arthur Lundgren Tecidos. Ligou? Retalhos lá atrás, canudos. Arthur Lundgren Tecidos. Hã? O nome registrado da Casas Pernambucanas, pesquisa aí. É Arthur Lundgren Tecidos S.A. Tecidos, cata retalho, ligou? Roupa. Roupa, Aham. pessoas, entendi. 2 anos e meio na Arthur Lundgren Tecidos S.A.. S.A. Só que lá eu trabalhava no call center. Ah. Só que Nada a ver com o que você fazia antes. nada a ver com o que eu fazia Mas antes. te Mas tinha ajudou. pessoas ao redor. Exato. Tinham jovens ao redor. Você lidava com pessoas Com pessoas. também. Aí que tá
Um jovem senta com o ombro meio caído, tímido, cumpre seu horário e sai escondido. Eu falei, esse cara tem crise de inferioridade. E eu soube o que foi passar por isso. Na hora do intervalo, amigo, chega aqui, bora, senta aqui com a gente pra tomar café. E eu faço perguntas e perguntas e perguntas. Aquele jovem começa a falar de problemas que eu associo com os meus. E eu, pô, eu tenho uma fórmula pra isso. Quando sair daqui, vamos passar ali, comprar uma roupa. Você combina com tênis tal. Eu ergui aquele cara, o cara saía do serviço, eu ajudava ele a comprar roupa nova pra ele. E no outro dia ele voltava Muito mais feliz. mais feliz. Eu falei, caraca. Olha o poder que eu tenho nas minhas mãos. Então eu estava dentro de uma empresa formal, mas exercendo o meu propósito de vida. Saí da Pernambucanas, entrei na editora Globo, que é do grupo Globo. Fiquei lá 2 anos. Editora, livros, histórias. Associa alguma coisa? Então veja bem como que Deus vai tecendo a sua história. Tudo aquilo que tem a ver com o início, que foi uma dor, ele vai colocando você passando por um trem. Observa, Pietro, que isso que está acontecendo com você agora tem a ver com alguma coisa que vai precisar usar, Pietro. Pietro, presta atenção nessa estação que parou, Pietro, presta atenção, porque Deus não desperdiça nada. É. Tudo que vai acontecendo durante a tua Tudo tem um vida propósito. vai somando pecinhas em você. E eu fui associar. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu falei, caraca, Arthur Lundgren Tecidos S.A. eu trabalho com vestimenta que tem a ver com tecido. Passei pela Globo, editora. Livros. Problema de vista. Hoje eu também tenho um negócio que está ligado a óculos. Óculos. Entendeu? Então veja bem, tudo aquilo que foi uma dor, Deus vai transformando no quê? Um propósito. Em propósito. Você tem que prestar atenção porque se hoje você está fazendo uma pergunta como quem eu sou, o que eu faço e para onde eu vou, você tem que parar um pouquinho, como eu sempre digo, Rebobinar, pensar. abaixa o volume do mundo e presta bem atenção, puxa a corda lá no início, peraí, eu sofri com isso, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Saquei. Muito forte isso. Muito forte isso pra entender como a gente chegou onde a gente tá. Pra entender onde a gente passou e que nada nunca foi desperdiçado. Sempre tudo tem um propósito. Das Exato. lutas, das vitórias e por onde e até onde você passou. Querendo ou não. O lugar onde você morou, o trabalho que você teve, as amizades que você teve, as pessoas que Vai- você encontrou, as experiências que você somando. teve, tudo isso faz sentido. No final a conta fecha. No final a conta fecha. Fecha. Jackson, hoje você tá com a mente mudada. Mas como é que foi o seu processo de transformar sua mentalidade pra hoje você ter essa mentalidade de, e se eu baixar o volume do mundo e olhar tudo isso que aconteceu na minha vida e dar o estalo? Como que você mudou sua mentalidade? Do jovem que era visto como patinho feio, hoje personal stylist de outras pessoas. Na verdade, não tem o momento. Quando as pessoas falam assim, o momento do start. Qual foi o momento do start? Eu sempre pergunto pra mim mesmo: caraca, qual foi o momento do start? Na verdade, é como se fosse aquele chuveiro que você vai mudando do frio pro quente assim, gradativo. É igual câmbio CVT. A marcha ela é progressiva. Não é marcha 1, 2, 3, não. É progressivo. É pró de progressivo, é uma progressão. Começou aqui, vai mudando, 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 mudando. Não tem um momento que você fala assim, pum. Tem choques que a vida te dá. Tem faróis vermelhos que você pisa no freio e dá tempo de você olhar para um lado e pro outro. Entendi. Só que depois vem o verde de novo, você segue caminho. Tem alguns picos na vida que eu posso dizer, olha, depois desse pico, depois desse pico, depois desse vale, aconteceram certas mudanças, mas é muito progressivo. Sabendo conversar consigo mesmo. Então, hoje a recomendação que eu faço para qualquer pessoa é aprenda a conversar consigo mesmo, Autoconhecimento. porque as respostas de todas as suas perguntas já existem. A única diferença é que você modela demais, olha demais para os outros, está o tempo todo tendo muita gente de referência e uma frase que está emplacada em tudo que eu falo hoje: o excesso de opções gera confusões. Quando você tem muita opção de pessoas para se espelhar, você não se escuta. Até que ponto vale eu olhar para cá, olhar para lá? Porque no último capítulo deste livro
Tá dizendo assim, ó, desvendando o seu eu do futuro. Eu tô dizendo que se eu tenho de modelar alguém, se eu tenho de ter referências de alguém, eu tenho que É saber quem você é mesmo. esse meu eu do futuro. Eu tenho que saber quem é esse meu eu do futuro. Então, sempre eu tive uma visão de quem é o Jackson do futuro. Teve momentos que certas situações, certas provações quiseram deturpar isso em mim. Mas eu sempre tendo bem claro, o Jackson do futuro é mais forte. O Jackson Pro, ele tem o corpo assim, ele se veste assim, ele anda com carro assim, ele mora em lugar assim, ele sempre tendo isso muito bem claro. E as referências ao redor é só rabinho de olho. Eu gostei disso, hein, cara. Opa, eu pego um pedacinho desse, mas não tiro o foco de quem é o meu eu do futuro. Você, cara, é o mais importante. Exato. É saber. É saber pegar as referências certas na hora certa. Muita gente, eu percebo que tá se desviando por conta do que tá rolando hoje, das loucuras que estão rolando hoje, de referência pra caramba, da reinvenção que o mercado tem toda hora, a todo momento. Tô falando desde como algoritmos de redes sociais funcionam até invenções novas, tipo a inteligência artificial. Que de um ano pra cá mudou pra caramba. Exato. Tudo se reinventa. Até você. Você também precisa. Mas tendo você como foco principal. Exato. Mantendo essência. Porque olha só, eu sempre gosto de usar gosto de falar usando parábolas para as pessoas entenderem. Aham. Jesus fez muito isso, então nós usamos parábolas e usamos exemplos, né? Um frasco de perfume, nós viemos da fábrica com frasco cheio, essência pura. O Pietro com 2 aninhos de idade, exalando. Pula, brinca, olha, o perfume tá exalando. Só que o excesso de informações que vai entrando, se não for purificadas, se não forem Os tratadas, valores o perfume, a essência vai descendo e de repente você se vê cheio. De que conteúdo é esse? de uma nova essência que não é dele. Que cheiro é esse? Nossa, uma hora parece isso, outra hora parece aquilo. Sabe, lembra da série do Chaves? O suco que o Chaves fez uma Aham. vez, É que o ninguém suco de sabia, tamarindo que que tinha parece de gosto limão de com laranja, que parece de só limão. que na É. verdade é de uva, entendeu? Você não entende nada. Então tem que tomar muito cuidado para que esses produtos que vão entrando dentro não deturpe sua essência. O tempo todo está filtrando para saber se o que está entrando é para encorpar o cheiro que você veio ou se está deturpando. E tem momentos que sabe como que esse cheiro vai sair novamente para as pessoas que estão perdidas? Hum. Apertando o frasco. Sabe por quê? Apertando o frasco, Deus coloca você em situação de aperto, porque ele Ah. aperta o frasco, porque se a garrafinha fosse de plástico, que você entender. Aperta a garrafinha de plástico, o que acontece com o líquido que tá lá embaixo? Se espelhe. Ele sobe. Então tem momentos que Deus vai fazer isso com você, ele vai te colocar em situações de aperto para apertar, vai doer para tua essência subir, o que não pertence sair e E você você voltar se reencher exatamente daquilo que ele daquilo que ele quer quer. que você esteja cheio. Muito bom. Então, Jackson, qual foi os momentos? Nossa, aí eu vou falar. O momento que eu vi um comércio quebrar, eu senti Deus me apertando. Momentos de crises generalizadas, todas. Empresa, junto que se você não tomar cuidado com o teu relacionamento, pode ir pro saco tudo junto. E eu entender que se todas essas portas se fecharam, se todas essas panes aconteceram Tem juntas, alguma coisa maior pra vir. ah, pelo amor de Deus. Então você entender esses momentos é a maior nobreza para um homem hoje. E a jornada Pro que nós pregamos hoje é exatamente ensinando homens a entender seus processos. Porque eu tive que fazer muito isso comigo mesmo. Tive que fazer muito isso comigo. E por fazer tanto isso comigo, acabou sendo muito clínico, muito cirúrgico, muito rápido para me detectar. Cara, você precisa disso. Entendeu? Uau. Você concluiu, você fez algo que a gente sempre ouve muito, que é se você quer moldar as pessoas, mudar as pessoas, moldar as pessoas, se você quer dar um caminho pra pessoa descobrir o próprio propósito, molde, mude e faça o mesmo em você primeiro. Total. Que senão não faria sentido você ensinar sobre personal stylist
sendo que você não mudou a sua imagem sobre você mesmo primeiro. Total. E você fazendo isso, você entendendo que você poderia transbordar muito mais na vida das pessoas, você fez o Eu Me Vendo. Um Não. dos seus livros, né? Um dos. Que tem o Eu Me Vendo, tem o do ProMan, que é o do seu Isso, pra movimento. mim, Quais são todos os livros e e-books que você fez? E fala um pouco deles pra gente. Dos principais, vai. Do Eu bora Me lá. Vendo e do ProMan. O Eu Me Vendo, pra quem viu essa capa aqui, está se perguntando, o Eu Me Vendo é um trocadilho. O Eu Me Vendo tem De três, ver e de de ver, vender. não só de ver e vender, mas olha só, eu me vendo por quê? Venda. Sim. Eu me vendo, talvez você está nesse estágio. O primeiro estágio é eu me vendo, tampo meus olhos e coleciono meus traumas. Essa pessoa tá vendada, ou seja, eu me vendo para não ver as realidades tipo, me vendo para não encarar os fantasmas, que eles não morrem. Os fantasmas não morrem. Você faz amizade com eles. Você já ouviu falar sobre isso? Nunca. Os fantasmas que te amedrontam não morrem. Você faz amizade com eles, mas como assim? Como assim? Eu tô pensando a mesma coisa. Como assim? Bora lá. O que eu ouvia falar, Jackson, você é feio, ressoa até hoje. Eu não sou um CD regravável. O que foi gravado continua gravado. Uhum. Então todos os traumas continuam vindo querer me perturbar muitas vezes pra querer me paralisar. O que que eu faço? Ô, brother, você já me assustou antes, cara. Quando eu tinha 7 anos de idade, você fazia eu chorar. Cara, hoje eu tô com 34 anos de idade. Você acha que essa história vai Vai vingar? colar? Volta depois. Aí ele, beleza então. Aí ele vai. Não é bem uma amizade, mas você dialoga com eles e confronta eles. Mas eles sempre virão. E você sempre terá que ter um argumento. Porque se você não Entendi. souber como. Aquela Se você vozinha não que souber vem. como argumentar e confrontar eles, eles podem vir novamente querer reinar. Não só no teu ombro, igual aquele lance de anjinho e diabinho, Aham. mas no cerne da tua mente. Então, assim, você vendado está, de fato, nessa fase de bloqueio. Você se vendo é quando você tem conhecimento de que você está vendado. Ó, eu me vendo, eu estou Eu me reconhecendo. vendo. Aham. Eu reconheço que eu estou vendado. Então tem um momento que você tira a venda. Agora eu me desvendo e quando eu me desvendo, eu me vendo. Eu me vendo. Eu me vendo porque agora eu Eu me sei quem eu vendo. sou, Aham. agora eu sei o que que eu entrego para as pessoas, eu sei qual que é o produto que o Jackson carrega, então eu me vendo. As pessoas pagam pelo Jackson, pela imagem do Jackson. Jackson, a gente paga pela tua consultoria, a gente paga pelo teu método, a gente paga pela tua mentoria, a gente paga. Aí é a hora que você monetiza seu propósito de vida porque você tirou a venda. Então esse é o livro 1, solo. Pro Sim. Amém é a história de vários homens que passaram por vários processos entre homens que não Para se tiveram tornarem pai pro. para se tornarem pró. E agora tá vindo aí um spoiler, não teve como trazer aqui, tá vindo o Tranquilo. piloto, mas é o pior negócio da sua vida, associando-se com o pior ano da sua vida Do Paulo do Marçal. Pablo, só que esse é uma recomendação ao contrário. Lá a recomendação é você avançar 10 anos. No pior negócio da sua vida, eu recomendo a pessoa retroceder 10 anos. Como assim? Como assim? Puxando a corda pra entender porque o teu presente é um reflexo do futuro ou é um reflexo do passado? Teu presente é um reflexo do que aconteceu no Do passado. Então, como que eu vou para o futuro com plenitude sem entender coisas que estão enterradas no passado? Como que eu vou avançar para o futuro, acelerar 10 anos, sendo que eu não resolvi problemas que precisam ser tratados 10 anos atrás? Então, uma imersão de desbloqueio não é o suficiente para tratar coisas que estão há 10 anos atrasadas, lá atrás. Então, eu recomendo as pessoas puxarem a corda e perguntar por que aconteceu Veja aquilo. onde você veio. Veja, chegou lá, vem limpando, vem limpando, vem limpando, vem É um limpando. livro sobre desconstrução e reconstrução. Desconstrução. Então, lá eu estou mais recomendando voltar 10 anos atrás do que avançar 10 à frente. Não adianta eu avançar 10 à frente sem ter resolvido coisas que ficaram lá atrás, porque pode haver um turbilhão e uma queda maior ali na frente. Então, o pior negócio da sua vida é para você detectar qual foi o pior negócio que você fechou, que não deveria ter fechado. Qual foi o pior relacionamento que você se envolveu? Você se envolveu com várias mulheres, casou, se separou, divorciou, adulterou. É para você entender qual foi o pior negócio da sua vida. Não é negócio só business. Sim. É negócio. Para você entender o maior de todos os negócios que acontecem na vida do homem é o casamento. Fechamos um negócio, você será minha sócia pro Pra resto da vida. sempre. Tudo que eu tenho é teu, tudo que é teu é meu. Ó que negócio. E se você fez esse negócio com a pessoa errada?
Aí, meu amigo. Entendeu? Então, assim, o pior negócio da sua vida, tô dando um spoiler aqui, meio que no macro, pra vocês entenderem do livro que tá vindo aí. E está vindo diversos outros que em breve nós vamos dar spoilers, mas é basicamente esses daí. Uau. Muito importante, cara. Esse negócio de retroceder os 10 Retroceder. anos. Não é pra você retroceder pra você Não. desevoluir. Isso. É pra você Regredir. rever isso. É pra você. É por isso que eu coloquei em aspas. Isso. É pra você só rever de onde você saiu. É pra você ver os bloqueios que você teve, se estão sempre sendo tratados ou não. Por quê? Fato, tá? Aconteceu na minha vida. Se eu tivesse esse processo de rever os bloqueios, eu não teria passado por um dos principais bloqueios da minha vida. Mas foi totalmente válido ter passado por isso. Eu aprendi muito. Que foi na hora de escrever esse meu livro. Eu passei por várias derrotas na minha vida. Ai, Pietro, mas você só tem 15 anos. Segurei. É. Das minhas derrotas de palestras, que eu poderia ter ido melhor e não fui. Teve um episódio disso. Amizades, um momento, né, crucial da minha vida que eu tava vivendo. Muita pressão. E todas essas derrotas, eu não... primeiro ponto, eu não ressignifiquei ela 100%. Segundo, na hora de escrever, todas vieram de uma vez. Porque, né, se você vai fazer um livro sobre a sua vida, sobre a sua história, você tem que passar por ela de novo. E isso, inclusive, tá no próprio livro, Sim. né? Que é o capítulo que eu falo sobre crise existencial. Eu coloquei crise existencial para as pessoas entenderem melhor. Mas não é que é uma crise existencial, porque eu sempre soube que eu sou. Certo. Imagem e semelhança do Criador. Certo. Por isso que eu falo que eu tive uma crise de essência. Porque minha essência foi pro ralo. Eu não me conhecia mais, meus pais não me conheciam mais, minhas notas na escola caíram, eu não era mais feliz. Quer dizer, eu não era mais alegre, porque alegria e felicidade são coisas diferentes. Distintas. Felicidade tá na sua identidade, Isso. alegria é É momentânea. transitório. Isso. E eu não tava querendo mais viver. Eu não literalmente que eu tava tentando, né? Uhum. Mas não era isso, mas era tipo, eu não tava mais vivendo, eu tava sobrevivendo. Eu me sentia como alguém sem propósito nenhum, vagando na vida. Por isso que é muito importante ter esse momento de reflexão. Exato. É retroceder, mas não regredir. Exato. É diferente também. Você retrocede, muitas vezes, para pegar impulso. É voltar 3 passinhos pra avançar 10. Exato. Você dá passos para trás para pegar impulso. A não ser que você decida mesmo a descer, eu não quero mais saber. Ficar lá, Exatamente. E eu acredito que tem que ser muito incoerente ou até louco para escolher voltar atrás e ir lá ficar. Não. Quando eu falo do pior negócio da sua vida, é você rever. Nós estamos tratando um caso que é bem delicado de um casal onde a esposa maltratou demais o marido, quase se separaram e por fim, Nossa. quando nós fomos puxar a corda e tentar entender, foi porque essa jovem sofreu abuso na infância. Repetição de padrão. Sofreu abuso na infância com alguém de dentro da própria casa e ela nunca havia contado pro teu marido. E nós detectamos que aquela revolta dessa pessoa era totalmente ligada a algo que estava há mais de 10 anos atrás. Por isso Então, que é como- importante você ter Então essa como? consciência, essa Então clareza. como que nós vamos dizer pra pessoa avançar 10 à frente? Vai 10 à frente Sendo com que ela tá tudo. presa ao passado. Sendo que tem sempre uma liguinha. Uma âncora. Sempre a pessoa tá dando um passo e não entende porque, caraca, eu prosperei em tantas áreas, só que essa prosperidade pode não se perdurar por algo que é muito sério, tendo que ser resolvido lá atrás. Então, assim, o programa vai se tornar também um programa para ajudar pessoas a retrocederem 10 anos atrás, porque só um método IP não é o suficiente para desbloquear tudo. Entende? Um método IP, uma imersão de 3 dias não é o suficiente para a pessoa fazer tudo. Então esse programa de pior negócio da sua vida é para ajudar as pessoas a voltarem no mínimo 10 anos atrás. Surreal isso, cara. E Jackson, vamos entrar Bora lá. agora como nosso tempo tá acabando, Sim. vamos entrar agora num bloco, num momento que eu faço aqui
nos meus podcasts, que é o Momento Bate-Bola. O que é o Momento Bate-Bola? O Momento Bate-Bola, eu faço uma pergunta pra você e você me responde de uma forma objetiva, mas entregando Bora. tudo. Sim. Então vamos lá. Jackson, você acha que hoje, homens, mulheres, enfim, a sociedade se veste da maneira que deveria se vestir? Não. Por quê? Isso, vamos dizer, Brasil, tá? Porque é cultural. Uhum. Porque elas E é a estão... realidade que a gente vive. É a realidade. Brasil é modo chuchu, como nós falamos anterior. Eles vão pegando gosto com aquilo que está acontecendo no momento. Agora, um jovem com 18 anos de idade, uma hora ele corta o cabelo igual ao do Neymar, outra hora ele corta o cabelo igual ao do Cristiano Ronaldo, outra hora igual ao do Messi. Ele vai... toda hora ele tá transitando por estilos, ou seja, isso mostra que ele não tem uma identidade pessoal clarificada. Então, uma hora ele tá se vestindo igual o MC que ele Ouve, que ele ouve, gosta. outra hora muda o MC e vai usar roupa rosa-choque com bolinha preta, ele vai lá e... Entendeu? Então ele vive na moda e a moda muda. Ela é inconstante. Eu sempre digo isso. As pessoas não vivem no estilo, elas vivem na moda. Estilo distingue. Moda, estilo distingue. E moda, ela vai fazendo com que você obedeça essa transição ao ponto de você não conseguir mais saber quem você é. Ou seja, tem uma frase mais bonitinha ainda. Moda te padroniza, estilo te distingue. As pessoas estão entrando num padrão que eles vão mudando, e no fim das contas, elas não sabem quem elas são, elas não sabem que embalagem que elas expõem nesse produto, ou seja, elas não sabem o que carregam, elas não sabem o que colocam pra fora, elas não sabem como se posicionar nesse mundo. Sacou? Uhum. Então, assim, Tenha estilo. É isso. essa é a Tenha recomendação. estilo. Essa é a recomendação. Por quê? O tempo todo nós estamos vendo pessoas por aí que levantam de manhã e colocam a primeira roupa que viu na frente. Tem o que obedece à moda e isso ainda é menos pior. Porque tá pelo menos obedecendo, tem um porquê disso. E é aquele que não tem senso nenhum com nada. A mulher coloca uma calça floral com uma blusa de lã vermelha e um escarpão. Pra você, geração Z, que está me assistindo, isso que o Jackson está falando é o famoso agredir a moda. É isso. Exatamente. Então, Brasil não costuma passar com um nutricionista para comer direito, para se alimentar direito. Não costuma passar com um personal stylist ou um consultor de imagem para se vestir direito. Ele não costuma levar um coach, um personal trainer para acompanhar seu treino. Se é que treina. Ou seja, se é que não aplica só um negocinho ali para ficar fortinho a curto prazo. Então é tudo muito rápido, tudo muito rápido. Então, respondendo sua pergunta, no Brasil tem um déficit muito grande nessa questão de imagem pessoal. Muito bom. Muito bom. E muito importante ter colocado isso. Total. Próxima pergunta. Jackson, como a gente consegue se vestir bem na prática? Minimalismo. Como assim? Neutralizar. Olha só, se eu não sei qual é a minha versão Pro, eu tenho que entender que qual que é, não é o menos pior, que senão fica muito medíocre essa resposta. Uhum. Mas pensa em como neutralizar. Se eu usar tudo preto, só com tênis branco, ok? Se eu fizer monocromático, tudo azul, com tênisinho marrom, eu vou tirar as letras do peito, eu vou tirar essas informações, a não ser que você queira fazer um rapport no local onde você está. Aí entra um método, entra uma fala que é dress code. Entenda qual que é o código de imagem daquele lugar. Tá tudo certo. Só que se você não tem a ciência sobre isso, neutraliza. Oculta ao máximo as informações que você está passando na estampa. Oculta ao máximo e seja neutro, porque as pessoas vão conseguir observar mais você do que as estampas. Eu achei muito interessante que você falou de tirar, de ocultar, né, as estampas. Que, pô, hoje tem gente que usa... Eu, às vezes, uso, quando eu tô mais tranquilinho, umas camisetas que tem o logo desse tamanho da marca. Aí você vira um outdoor ambulante. Exato. Isso é, às vezes, até o propósito das marcas. Próximo ponto, Sim. Jackson. Próxima pergunta que eu tenho pra fazer pra você é a seguinte. O que vestir bem retrata pra você? O que se vestir bem retrata? Bora lá. Eu amo esse tipo de pergunta.
E gosto também de dar exemplos. Uhum. Eu sempre digo que se você está passando no corredor do supermercado e você pega um pacote de café, o que está desenhado na embalagem? Um café. Um cafezal, uma xícara com a fumacinha saindo. O que tem dentro do pacote? Os grãozinhos, aham. Então do lado de fora está dando referência sobre algo que está O dentro, momento, aham. certo? O pacote de biscoito tem o que desenhado na embalagem? O biscoito. O biscoito e às vezes para até deixar algo mais sentimental, emocional, tem a mesa posta, as bolachas ali e a família em volta. Toda embalagem está remetendo a algo que carrega dentro. Uhum. Se nós somos seres humanos, nós somos o maior de todos os produtos. O que eu coloco na embalagem? Embalagem é roupa. Aham. O que minha embalagem está trazendo de referência daquilo que eu carrego dentro? Uau. Eu acho que se você se veste pensando nisso, você não tá falando a verdade. Você tá entendendo? Então, o que representa, Jackson? Eu sei o que foi certas vezes da minha vida não ter tido R$ 1 na conta, mas pela forma que eu me vesti, eu ouvi alguém dizendo: entra, doutor, senta, doutor. Eu fui tratado como um doutor, eu recebi honras como um doutor, e por fim, eu hoje acabei me tornando um doutor do que eu faço. E veja bem, as pessoas, quando você se posiciona e se veste bem, você gera profetas involuntários. Quem são esses profetas involuntários? É aqueles que te chamam de doutor mesmo sem você ser. É aqueles que te chamam, Profetas involuntários, legal, gostei do sacou? nome. Aham. Pessoas dizem: opa, aí é patrão, Aí, mas patrão, você não é fala meu patrão. chefe. Fala meu Aham. chefe, Aham. sacou? Eles estão profetizando e você tem E que aí, meu rei? agradecer. E aí, meu Aham. rei, ô louco, eu vou reinar, eu sou patrão, eu sou doutor, mas eu não tenho, eu não tô tendo nada que prove isso. Não, amigo, só imagem é o suficiente. Então, o máximo que você gerar profetas involuntários, ou seja, pessoas que olham pra você e vê valor, aí você tem que usar essa. Não vou falar tática, porque você também. Investimento é fisiológica. Não faça algo só por tática, não, porque fica muito mecânico. Mas se conscientize e eu deixo a pergunta de volta para quem estiver assistindo. A vestimenta que você está atualmente usando é uma embalagem. Você é o produto. Qual é a comunicação que essa embalagem está passando? Porque se você estiver com uma bermuda do tio Patinha, Irmãos Metralha, você está informando o que para o mundo? Uau, ele curte essas paradas de roubar banco, que legal, olha. E mesmo que o cara não seja, quem olha, da hora, você é um assaltante. Parabéns. Você tá entendendo? Tem Sim. pessoas que fazem isso inconscientemente, porque é o quê? Uma modinha, só que ela tá prejudicando o quê? A moral, o respeito e como as pessoas estão imputando esse valor a ela. Uau. Jackson, eu quero te agradecer pelo episódio de hoje. Muito Show. obrigado pelos insights, Satisfação. por Satisfação total. você entregar, abrir a sua história. Fala então, pra gente finalizar com chave de ouro, as suas redes sociais, onde a gente consegue achar os seus livros e uma mensagem final. Ainda está muito orgânico o nosso modelo de venda, porque eu gosto de trazer as pessoas bem para perto. Uhum. Não é só clique, compre e receba na tua casa. Eu quero sempre estar conectado com você. Então você vai encontrar lá no perfil Eu Sou o Jackson Marques. Jackson sem K. Na época tava tão difícil que a mãe economizou até na letra. Tirou o K, ficou Jackson sem K. Tá tudo certo. Eu Jacson. sou o Jackson Marques. Lá você vai ver spoilers de consultoria, de mentoria, de palestras e spoiler dos livros que nós estamos lançando. Então, você vai encontrar esses livros lá na vitrine Instagram. É isso. Mensagem final. Bom, quando eu sei quem eu sei para onde eu vou. E quando eu sei para onde eu sei quais são as ferramentas que eu tenho que usar para cumprir esse processo, para traçar esse caminho. Como você está se posicionando é a pergunta que eu deixo. Quando você sabe quem você é, você sabe para onde você vai. E a minha missão é te ajudar neste processo, que é a cura para o homem é o alicerce da sociedade. E muitos homens estão dispersos, sem saber quem são. Quando o homem curar esse problema, ele vai encontrar seu processo, cumprindo o processo, ele vai prosperar. Por isso que nós lançamos aí a imersão ProMan, da qual eu tive o privilégio de ser um dos fundadores e convido você a mergulhar neste conteúdo,
a entrar nas nossas redes sociais e saber cada vez mais qual é o PROC que está enterrado aí dentro de você. Uau. Pessoal, antes de finalizar, sem entender o que o Jackson quis dizer hoje, a gente se vende o tempo inteiro. A nossa imagem retrata quem nós somos, como o Jackson próprio falou, o que tá dentro. O branding pessoal, a Exato. nossa marca, quem nós somos, como nós nos portamos nos lugares onde nós vamos, é essencial. Então, anota o que você aprendeu e entendeu hoje, aplica na sua vida. Um beijo no seu coração, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora.